Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz, bem-vindo a mais um programa Opção para a Vida nesta quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2025. Nós já estamos caminhando para o final do mês de janeiro. No programa de hoje, nós vamos ouvir a conclusão da mensagem que nós ouvimos ontem com o pastor João Bosco de Moraes e hoje ele estará então concluindo essa belíssima mensagem. É importante orar, clamar. Ele diz qual o pai que se o filho lhe pedir um pão vai lhe dar uma pedra, se lhe pedir um ovo vai lhe dar um escorpião. Jesus disse: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então busque a Deus em oração. Agora deixe-me lhe dar aqui um exemplo. Não busque a Deus em oração como o fariseu. Jesus contou aquela parábola do fariseu e o publicano, ambos subiram ao templo. O publicano orava de si para si. Sabe o que é orar de si para si? Não passa do teto. Eu estou orando de mim para mim mesmo. E ele orou assim: Senhor, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros e tal. Eu entrego o dízimo, eu cumpro com minhas obrigações religiosas, vou ao templo, vou à sinagoga e tal. E aí depois o publicano simplesmente nem ousou abrir os lábios para dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um miserável, um desgraçado pecador. Jesus comentou com eles: qual dos dois vocês julgam que tenha sido a oração respondida? Jesus disse: digo-vos que o publicano foi ouvida a sua oração, porque ele nem ousou abrir os lábios para dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um desgraçado, eu sou um pecador, preciso de ti. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. A oração do fariseu estava orando de si para si, confiando nos seus méritos, confiando naquilo que ele fazia. Se era dizimista, lançou em rosto porque entregava o dízimo do Senhor, o que não é dele, é do Senhor. Lançou em rosto porque não era como os demais homens, fez uma comparação. Ora, Jesus disse para aquela mulher que havia sido condenada pelos que haviam flagrado em adultério: quem tiver sem pecado atira a primeira pedra. Então o publicano, ele se considerou um homem realmente necessitado, carente de Deus, e a sua oração foi ouvida. Então vem orar. Outra coisa muito importante: desde que eu me converti, eu passei a entender que as nossas orações devem estar sempre acompanhadas de sinais, para que você tenha discernimento quanto à vontade de Deus. E aí eu lembro muito do exemplo de Gideão. Está lá no livro de Juízes, capítulo 6, versos 15, quando o Senhor o chamou e disse que ele era um homem que tinha sido escolhido para ir lutar, para que ele estivesse sob o comando de todo o exército de Israel. E no versículo 15 ele diz: Senhor, eu sou o menor da minha família, eu sou o menor da tribo de Manassés, eu sou o menor. Ele se humilhou, mas o Senhor disse: vai nessa tua força, homem, eu serei contigo. E sabe o que é que Gideão, mesmo tendo ouvido isso, ele fez? Ele pediu um sinal a Deus. E eu me inspiro muito nisso aqui, irmãos. Olhe, todas as decisões que eu já tomei na minha vida, todas elas, sem exceção de nenhuma, eu lembro muito dessa experiência de Gideão. Eu não vou pedir que Deus faça como ele fez, mas eu peço um sinal. Qual foi que Gideão pediu? Senhor, se for a tua vontade que eu seja esse homem levantado por ti para lutar contra os adversários inimigos de Israel, eu vou colocar um novelo de lã aqui, e de manhã cedo eu vou buscar e gostaria e desejo que neste novelo de lã esteja totalmente orvalhado com o orvalho do céu, e ao redor esteja tudo seco. Foi o sinal que ele pediu. E quando foi de manhãzinha cedo, ele chegou lá, estava do jeito que ele pediu. Ele disse: Senhor, não se te incomode, eu vou te pedir mais uma vez, me dá prova, Senhor. Eu quero que o novelo de lã esteja totalmente seco e ao redor esteja todo orvalhado.
E quando foi no outro dia, ele foi lá e do jeito que ele pediu, encontrou. Irmão, sabe o que é que eu aprendo aqui? Quando você pedir a Deus alguma coisa, peça um sinal: Senhor, se for a tua vontade que isto aconteça de acordo com o que você vai pedir. Se não acontecer, é porque não é a vontade de Deus. Isso eu fiz desde que comecei a ler a palavra e me deparar com uma passagem como esta. Jefté é um outro exemplo também, além de Gideão. Então eu aprendi, quando vou tomar uma decisão séria e muito importante na minha vida, eu digo: Senhor, eu já contei isso aqui para vocês, eu não queria vir para Campina Grande, eu queria ficar em João Pessoa, na capital. A minha primeira esposa é contratada, concursada no estado, professora lá do estado, bem sucedida. Eu também estava dirigindo uma congregação, pastor Júnior, que estava para se emancipar. Tudo fazia crer que eu ia ficar lá. Eu recebo um convite para vir aqui para Campina Grande. Aí qual foi que eu fiz? Tudo era 100% para eu ir ficar lá. Apenas, talvez 0% era para eu vir para cá, que eu não queria vir. Como eu não queria vir, aí eu fiz um pedido a Deus. E o pedido foi esse: Senhor, se for a tua vontade que eu vá pastorear aquela igreja. Era eu e outro pastor que estávamos para ser escolhidos pela igreja. O outro pastor já era um pastor conhecido, já era ordenado, já tinha realizado ministério pastoral. Eu era novinho, tinha saído do seminário naqueles dias, sem experiência nenhuma. Eu passei 2 dias lá, preguei no sábado e no domingo, outro pastor na outra semana, no sábado e no domingo. Voltamos. Pastor Geraldo Batista, de saudosa memória, era presidente da aliança. E então ele, depois de pôr os 2 nomes em votação, eu não queria vir. Como eu não queria vir, aí eu pedi a Deus um negócio muito difícil. Eu botei a coisa lá para não acontecer. Eu digo: Senhor, eu só vou aceitar que é a tua vontade que eu vá pastorear a igreja lá em Campina Grande, que hoje é a igreja do pastor Manuel, lá no Centenário. O pastor Júnior já foi de lá. Como eu não queria vir, eu digo: Senhor, eu só aceito que é a tua vontade se eu tiver 90%. Eu só aceito se for 90%, se for 89% não é a tua vontade, é 90%. Tem que ser 90%. Eu não queria vir, botei a coisa para não acontecer. Irmãos, para surpresa minha, isso que eu estou contando aqui a vocês não está em ata, mas o resultado da assembleia está lá em ata. Foram 80 irmãos que votaram naquela assembleia. Eu tive 72 votos contra 8, que é 10%, não é? 90%. Aí eu cheguei para a esposa, filha única, meu filho tinha nascido, estava aquele clima, né? Chegada do primeiro filho e tal, morando na casa do meu sogro. Disse: arruma os troços e vamos embora. Mas o que? Eu digo: vamos embora. E outra coisa, nunca abra seus lábios para dizer ou citar o sinal que você está pedindo a Deus. É com você e Deus. Eu cheguei para minha esposa falecida e disse: vamos embora, se a gente não for, a gente está atolado. Vamos embora, é a vontade de Deus. Olha, agora eu vou dizer, eu fiz esse pedido do jeito que eu pedi, Deus respondeu. Eu pedi para não acontecer e aconteceu. Então vamos embora. E o fato é, irmãos, que desde 1975 eu estou aqui em Campina Grande e sinto até hoje a direção e a bênção de Deus sobre a minha vida. Amém? Então, estou citando esse exemplo aqui para mostrar para vocês que é importante você seguir o exemplo de Gideão, de Jefté. É importante, meus irmãos, porque quantos deram cabeçadas porque deixaram de considerar fazer a vontade de Deus com relação a você ter a resposta da sua oração. Olha, Jesus disse: se for possível, afaste de mim esse cálice, contudo não se faça a minha, mas a tua vontade. Paulo, Senhor, quando ele ouviu: a minha graça te basta, pelo que eu aprendi até a aceitar a fraqueza como sendo uma bênção de Deus para a minha vida. Meus irmãos, eu queria ainda citar para vocês como é importante a gente buscar a Deus em oração para conhecer a sua vontade. E é isso que você deve fazer. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Porque quando a gente não busca a direção de Deus para a nossa vida, dá tudo errado.
O casamento, quantos casamentos estão desfeitos porque na hora dos cônjuges pedir a direção de Deus, estavam vendo outras coisas, estavam vendo a aparência, a formosura, a beleza, né? Então, isso é importante para que você possa realmente levar em consideração o que Deus tem para a sua vida. Eu queria ainda ler aqui também a palavra de Deus, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Todos conhecemos, mas é bom a gente ler essa passagem. O Senhor nos desafia, o Senhor faz uma advertência para todos nós, diante daquilo que Ele muitas vezes espera de nós, estarmos em atitude de oração, buscando, orando, para que Ele faça segundo a sua vontade. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é uma promessa de Deus que você precisa fazer, principalmente em relação à situação pela qual o nosso país está passando. Então, esse é o terceiro passo que você deve dar. Vamos para o quarto passo: buscando uma vida de obediência, submissão, comunhão, fidelidade, de santidade a Deus, sem restrições. O Senhor nos diz em sua palavra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Este é o quarto passo que você precisa dar para termos um ano bem sucedido. Seja fiel a Deus nas mínimas coisas. Seja fiel a Deus no dízimo, entregue o dízimo, devolva o dízimo do Senhor. Talvez você não tenha sido abençoado durante 2024 porque você não foi fiel a Deus. Ele disse: vinde servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Seja fiel a Deus nas mínimas coisas. Obedeça a ordem de Jesus: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Louvamos a Deus porque, com todas as dificuldades que nós temos aqui, mas a gente ainda sai pelo menos um período do mês ali na feira para proclamar a palavra de Deus. Há muitos feirantes, há muitas famílias que estão ali. Agora mesmo está indo acontecer em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, o avanço missionário. O DEMIC estará representado ali naquele avanço missionário do Dom, né? Estamos indo, parece que é projeto, são 13 jovens estarão indo, em obediência ao ID, exatamente, 12 com a irmã 13. Então, irmãos, busque uma vida de obediência e submissão, de comunhão, de fidelidade e de santidade a Deus, sem restrições nenhuma. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, o Senhor nos diz em sua palavra: aquele que me ama, segundo a minha palavra, fará a minha vontade. João 14, 21. É isso que Deus espera de mim e de você. É isso que Ele espera de cada um dos seus filhos, cada um dos seus servos. Aquele que me ama e tem os meus mandamentos, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu me manifestarei a Ele, né? Então, eu amarei e me manifestarei a Ele. Então, esse é os passos que você e eu devemos dar. E para que isso aconteça, você procure eliminar da sua vida aquelas coisas que você está trazendo do ano velho, na bagagem da sua mala, do seu coração. Muitas coisas que lhe afastaram de Deus, que romperam a sua comunhão com Deus, que foram de encontro à sua palavra, que entristeceram o Espírito Santo de Deus. Então procure eliminar aquelas coisas que não agradam a Deus, que atrapalham a nossa vida espiritual. Na carta do escritor sagrado aos Hebreus, capítulo 12, versículos
1, versículo 12 e o versículo 13. Vale a pena a gente ler isso aqui como sinal, como prova de que realmente você precisa de deixar estas coisas, romper estas coisas, expurgar estas coisas do seu coração, da sua vida, para que você realmente possa preservar isso que nós estamos afirmando, buscando uma vida de obediência, de submissão, de santidade, de fidelidade. Hebreus capítulo 12, versículos 1, diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos, olha o verbo deixar aqui, né? Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nos versículos 12 e 13, ele diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. E lá na carta do escritor sagrado ainda, capítulo 1 Pedro capítulo 2, versículo 1: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite genuíno da palavra, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Então precisamos de tomar uma posição. Tantas coisas quantas eu e você fizemos o ano passado, devemos deixar estas coisas, expurgá-las do nosso coração. Quero lembrar, meus irmãos, que Esaú, no momento de fome, no momento de fraqueza, no momento de apetite, vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Cuidado para que você não bote tudo a perder esse ano por causa de algum prato de lentilha que esteja sendo oferecido para que você possa ingerir. Você poderá se prejudicar, poderá perder a sua saúde espiritual. Esaú é um grande exemplo, pois vendeu o seu direito de primogenitura por causa de um prato de lentilhas. Cuidado com os pratos de lentilhas que o diabo está oferecendo a muitos crentes. E por último, irmãos, esse quinto passo, último, para mim, ele é tão importante quanto os demais, mas eu diria, ele tem um gosto assim de vitória. Ele tem um gosto de que realmente nós esperamos com muita ansiedade, com muita expectativa. Se não acontecer agora em 2025, pode acontecer em 2026. Se não acontecer em 2026, pode acontecer em 2027, 28, 29, 30, 40, 50, eu não sei. Mas eu estou falando, meus irmãos, que nós devemos dar esse último passo, quinto passo, para começarmos bem em 2025, preparando-se para a iminente volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Ou seja, o arrebatamento da igreja. Lá na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 3, ele nos diz: e todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Você está esperando Jesus voltar? Eu não sei se ele vai voltar esse ano, eu não sei quando, mas eu sei que ele vai voltar. Ele prometeu, e ele diz que não é homem para que minta. Ele deixou os sinais evidentes. E uma das coisas que nós encontramos no livro do Apocalipse é: quem for santo, santifique-se mais ainda; quem for sujo, suje-se mais ainda. E João nos diz, 1 João 3,3: todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Então, meus irmãos, esses 5 passos devem nortear a nossa vida desde o 0 hora de ontem. Hoje é 2, amanhã, depois de amanhã, até o fim do mês, fevereiro, março, julho, agosto, outubro, novembro, dezembro. A gente está muito preocupado, meus irmãos, em Deus fazer
ou executar os planos que nós tínhamos. É por isso que nós nos frustramos. Alguém que planejou casar e o casamento deu errado, que não casou. Alguém que programou construir, fazer acontecer e deu tudo errado, porque você colocou estas coisas em primeiro lugar. Quando você colocar Deus em primeiro lugar, mesmo que tudo aparentemente dê errado, mas Deus vai abençoar de tal maneira que é como se você tivesse alcançado ou conquistado essas bênçãos em sua vida. Amém? Estamos agora chegando às considerações finais. No livro de Salmos, capítulo 27, versículo 11, nós encontramos o salmista compartilhando da sua experiência. E este salmo, meus irmãos, ele nos mostra, ele nos ensina que nós devemos estar prontos, ávidos, esperançosos, para que Deus realmente mostre com clareza e você tenha discernimento quanto àquilo que Ele quer que você realize, que Ele possa realizar em sua vida. E aí o salmista diz lá, capítulo 27, versículo 11: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Tem uma tradução que diz: guia os meus passos. Então é isso que eu preciso e você também necessita. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Amém? Consideremos que as páginas do ano de 2025 estão todas em branco. Eu estava meditando isso aqui e pensei, eu estava com um caderno lá em casa, bem grande que eu tenho, de fazer anotações. A minha agenda, a sua agenda está toda em branco. Você é quem vai escrever o que você vai fazer tal dia, tal hora, tal mês, tal ano, não é isso? Viagem, programa para aqui, para ali, para acolá. Então, essas páginas da sua agenda, ou do seu caderno, da sua vida, está todo em branco. Os 365 dias do ano que se inicia, estão em branco. Nós aqui escreveremos através dos passos que daremos, ou deixaremos de dar, ou de andar, conforme o que ouvimos e aprendemos nessa noite. Tudo que você ouviu hoje à noite, se você não tiver atenção a esses 5 passos, você vai dizer: realmente eu escrevi errado, por isso que não deu certo. O que é que diz Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 8, versículo 26? Todas as coisas cooperam, todas as coisas corroboram, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo os seus propósitos e desígnios. Deus tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Deus tem um plano para cada um de nós. Resta nos conhecer e descobrirmos. Jó fez isso no final do seu livro. Bem sei eu que tudo pode, nem dos teus planos podem ser frustrados. Os planos de Deus, irmãos, eles serão realizados. Quer você aceite, quer você concorde, quer você discorde, quer que você ache bom, quer que você ache ruim, não interessa, vai ser executado. E eu quero terminar esse estudo citando um texto do saudoso presbítero Nicodemos Bezerra Neves. Ele estava muito doente, foi tesoureiro da nossa igreja, estava muito doente, e ele deve ter recebido sinais de que Deus iria levá-lo. O que é que ele fez? Ele chegou lá na Caroca, aqui no centro onde faz aquelas placas. Então ele encomendou lá uma placa com esse versículo do Salmo 73, versículo 24. Ele mandou colocar lá esse versículo: guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em tua glória. Ele mandou colocar isso numa placa de bronze. Aí colocou a data do nascimento dele. E aí a moça lá, quando ele foi fazer, encomendou essa placa, disse: essa pessoa morreu quando? Disse: não, essa pessoa sou eu. Chegou para mim e disse: pastor, chegou em casa com a placa enrolada num papel de jornal, chegou
irmã Geni, né? A esposa dele disse: ô Nicó, chamava ele de Nicó, você está agorando que vai morrer? Como é que você faz um negócio desse, rapaz? Ele disse: não, é porque eu estou sentindo que Deus está perto de Deus me levar. E quando Deus me levar, eu quero que esta placa, se eu for sepultado de tarde, eu quero que essa placa seja colocada de manhã. Se for no outro dia de manhã, eu quero que seja colocada de tardezinha, para quando eu for sepultado lá no túmulo da igreja, que é um túmulo coletivo, essa placa já esteja lá. Aí vamos colocar, vem aqui apenas colocar a data do meu falecimento. E aí, irmã Geni ficou muito assim, apreensiva. Mas rapaz, como é que você faz um negócio? Isso é coisa que se faz. Disse: não, mas é porque eu não quero dar trabalho a ninguém. Eu quero esse versículo aqui: guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. Irmãos, é isso que a gente precisa durante todo o ano, ser guiado pelos conselhos do Senhor, para que quando Ele nos chamar ou Ele vier nos buscar, nós sejamos recebidos em glória. Foi esse o que estava no coração do presbítero Nicodemo de saudosa memória. E o que é que aconteceu? Quando ele fechou os olhos, irmã Geni me chamou: pastor, vem aqui pegar essa placa, vá lá na Caroca para botar a data que ele faleceu hoje, para na hora que for o sepultamento, essa placa já esteja lá. E foi o que eu fiz. Peguei a placa, levei lá. A mulher perguntou: esse homem se suicidou? Foi? Ele esteve aqui fazia poucos dias, encomendou essa placa. Eu digo: não, ele sofreu um infarto fulminante, um infarto desses que pode encomendar, pode comprar o caixão. É que ele estava sentindo que estava se aproximando o dia de Deus levá-lo. Irmãos, eu não estou desejando que a gente parta esse ano, mas eu estou dizendo: se o Senhor vier nos buscar este ano pela morte ou pelo arrebatamento, faça suas estas palavras: guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. Que todos os dias do ano novo que estamos recebendo, possamos ser guiados pelo Senhor, receber os seus conselhos através da sua palavra, através da oração, conforme ouvimos nessa noite. E no final, meus irmãos, com certeza nós estaremos na glória com Cristo Jesus. Amém? Fiquemos em pé. Nós vamos orar. E nesta oração você vai fazer estas palavras: Senhor, eu gostaria de que esses 5 passos eu comece a dar, não é quando passar daquela calçada, mas quando eu der os primeiros passos aqui, até sair à porta do templo, eu quero dar esses passos. Amém? Eu quero dar estes passos que nós aprendemos nessa noite. Amém? Meus queridos, que bom que você chegou até aqui, que bom que você pôde ouvir a mensagem da palavra. Quero convidar você então para estar conosco em mais um programa Opção para a Vida nesta quinta-feira. Até lá, se Deus assim nos permitir. Há quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro em mim? Vai, eu sei que o tempo vai e nada fiz daquilo que te prometi. Disse uma vez que louvaria sim em prazer, mesmo em dias maus. E o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo